ninguém deve ficar para trás. É assim que o Ministro da Saúde italiano descreve o principal objetivo da Estratégia Global de Vacinação contra a Covid-19. Roberto Speranza participou na reunião dos Ministros da Saúde do G20 em Roma, que termina esta segunda-feira. Embora haja cada vez mais pessoas vacinadas na Europa e nos Estados Unidos, a situação é muito diferente nos países pobres, onde o número de vítimas continua a aumentar. O diretor do Fundo Global acredita que não apoiar os países mais pobres na luta contra a pandemia é uma estratégia suicida que vai afetar o mundo inteiro. Em primeiro lugar, é preciso dizer que os países mais pobres estão a enfrentar um desafio gigantesco. Não têm vacinas e têm sistemas de saúde muito limitados. Muitas vidas foram perdidas por causa da variante Delta do vírus. E para o seu próprio bem, os países ricos têm de se preocupar. O facto de haver mais variantes está diretamente ligado ao facto de haver muitas mais infecções. E nesse caso, o vírus não se importa se atinge países pobres ou ricos. Ele espalha-se por todo o lado. E todos nós temos um enorme interesse comum em reduzir drasticamente o número de infecções onde quer que elas ocorram, incluindo nos países mais pobres e frágeis. Wherever they occur, including in the poorest and most fragile states. O aumento de infecções com a variante Delta nos países pobres é um enorme risco para os mais ricos. E é por isso que compensa ajudar todos os países. O Fundo Mundial lembra que a luta contra a pandemia e a partilha de vacinas é uma estratégia benéfica a longo prazo, mesmo para as nações económica e socialmente mais fortes. O vírus pode morrer e não são somente... En septembre, le passeport vaccinal sera exigé pour fréquenter certains lieux publics. N'attendez pas de frapper un mur. Faites-vous vacciner. Olá a todos, estamos no cruzamento e aqui há uma ligação entre Brossard e Saint-Lambert. A deputada federal Alexandra Mendes está em campanha eleitoral. Este sítio é muito bonito e propício para falar com as pessoas em frente à água, motivante, e eu tenho a saudar a nossa deputada. Bom dia, como está? Muito bom dia a todas e a todos, bom dia a vós, Conceição, Alberto e Gabriel David. Sobretudo a mencionar que neste momento sou candidata mais do que deputada, embora efetivamente deputada até dia 20. Estamos em campanha eleitoral, tínhamos pensado organizar aqui uma desfolhada, uma tradicional desfolhada do outono, uma atividade que os meus concidadãos adoram, em que temos sempre uma participação bastante ativa dos cidadãos. Infelizmente, tanto a saúde pública como as eleições Canadá nos recomendaram muito fortemente de anular. Porque é muito difícil, e é verdade, num parque, numa zona aberta, de controlar um limite de 50 pessoas para a atividade. Quando planeámos esta atividade em junho, estávamos todos, e penso que éramos realmente todos, com a esperança que em setembro já estivéssemos numa zona azul, não é? Desconfinamento. De desconfinamento, exato. Infelizmente não, ainda estamos na zona verde e sabe Deus se não vamos cair na zona laranja daqui a pouco, porque esta quarta vaga está a ser um bocadinho mais virulenta do que estávamos à espera e por isso tivemos que anular a desfolhada, mas vim aqui para pelo menos aquelas pessoas que não conseguiram ver ou no Facebook ou no jornal local que tinha sido anulado, pelo menos saudá-los e agradecer-lhes de se terem dado ao trabalho de vir aqui.
E é sempre bom falar com os cidadãos o que será melhor para eles e qual é o vosso plano de trabalho para incitar aos eleitores de não falharem, porque há sempre um problema acrescido. As pessoas esquecem o dia do voto. Por que será que isto acontece? Enfim, no Canadá até temos uma taxa de participação nos atos eleitorais razoavelmente boa. Andamos sempre à volta dos 68, 66, 68%, o que é bastante bom, enfim, razoavelmente bom, mas podemos sempre ser melhor, obviamente, e para mim é uma das partes mais importantes de uma campanha eleitoral é encorajar os cidadãos a exprimirem a voz deles, de se dirigirem ao voto e de exercerem o direito de voto, que seja durante os dias do voto por antecipação, que são do dia 10 a dia 13 de setembro, portanto 4 dias de voto por antecipação, ou no dia de voto mesmo, no dia 20 de setembro. Mas absolutamente é o voto mais encarecido que eu faço a todas e a todos, é de votarem, de exercerem este direito tão precioso e que nós até acabamos por nem pensar duas vezes quão difícil tem sido para muita gente no mundo, para milhões de pessoas no mundo, ganhar o direito de exercer um direito, este voto democrático que é o nosso, e de votar. Não é só um direito, é uma obrigação. Porque quando estamos a cumprir com essa parte, estamos a ter uma parte da responsabilidade daquele que vai comandar os destinos do país, porque há aqui os candidatos que têm aquilo que querem oferecer aos cidadãos, mas será que todos estão a oferecer bem? São claros na mensagem? Ela passa bem? No seu ver, Alexandra, o que é que tem a dizer do seu chefe? Do meu chefe, acho, sobretudo, que é a pessoa que talvez melhor transmite, na minha opinião, obviamente é uma opinião subjetiva, estou perfeitamente de acordo, mas eu penso que Justin Trudeau, a paixão que ele tem por este país é talvez a coisa que mais ressai da mensagem que ele transmite, a grande ambição que ele tem por este país, de levar este país sempre numa direção de mais justiça, de mais inclusividade, de mais sucesso a todos os níveis. Nós sabemos neste momento, e é a razão principal das eleições, é que estamos numa encruzilhada, literalmente, não só como país, mas no mundo inteiro. Depois da pandemia e depois dos relatórios do Grupo Intergovernamental sobre as mudanças climatéricas, das grandes decisões que vão ter que ser tomadas para realmente, quando sairmos da pandemia, quando a economia, enfim, começar a realmente funcionar a 100%, de transformar a economia numa economia que vai respeitar a ambição de reduzir a emissão de gases de efeito de serra e sobretudo, de realmente conseguirmos uma economia que ofereça às pessoas que vão ter que se transformar também, que vão ter que mudar as profissões ou reorientarem-se profissionalmente a obterem o sucesso necessário para poderem funcionar numa economia diferente. Mas são decisões que vão ser muito importantes e a razão do Primeiro-Ministro de ter decidido nestas eleições foi essa. Nós não podemos esperar mais. Nós vamos ter, quando fomos eleitos em 2019 e que resultou num Parlamento minoritário, ninguém viu a pandemia vir. Ninguém sabia que íamos viver uma pandemia. Ninguém sabia que íamos também estar confrontados com este último relatório do Grupo Intergovernamental sobre as mudanças climatéricas, que a urgência já não é daqui a 10 anos, a urgência é agora. É ontem, exatamente. De modo que, quer dizer, nós temos realmente que dar uma chance aos canadianos de decidirem quem é que eles querem que nos vá levar através desta transição muito, muito drástica que vamos ter que viver. E falou num ponto importante, este facto pandemia que veio e ninguém contava com isso, que ninguém esperava tal situação jamais vivida, não é? Pelo ser humano, à Terra, na nossa memória, podemos dizer. Porquê que Justin Trudeau, o seu primeiro-ministro do Canadá, é acusado de tanta coisa? Será que as pessoas já se consciencializaram que os dinheiros foram dados quase de bandeja? E alguma coisa que as pessoas não perceberam bem e ele não esqueceu, ele esteve lá.
ele foi cumpridor e quando olhamos para outros países é um modelo, o Canadá, não é verdade? Absolutamente. O Primeiro-Ministro e o Gabinete decidiram desde o princípio que iam fazer tudo o que seria necessário e possível para que nenhum canadiano se sentisse desamparado durante os confinamentos, durante a paragem quase total da economia. Portanto, houve uma vontade muito deliberada de ajudar e de estar presente para os canadianos e para as empresas canadianas e as companhias canadianas. Mas eu penso que quando a Conceição mencionou as acusações em relação ao Primeiro-Ministro, há muitos anos, e enfim, todos nós vivemos no Canadá já há um certo número de anos, sabemos, o nome Trudeau é um nome que inspira ou um grande afeto ou uma grande raiva. Português. Ou uma, não, pois, mas ou uma grande raiva. Portanto, tanto o pai como o filho têm, enfim, pronto. E eu digo, como diria o Sr. Churchill, Winston Churchill, que às vezes na vida é preciso que sejamos ou amados ou detestados, mas de um extremo ao outro só prova que tentámos fazer alguma coisa. E que tentámos realmente, à nossa maneira e com as nossas convicções, trazer benefícios para os nossos concidadãos. E eu estou profundamente convencida que o nosso chefe, Justin Trudeau, tem esta ambição absolutamente sem fim pelo futuro do Canadá e dos canadianos, e de dar aos canadianos as melhores chances possíveis de sucesso. Nós estamos a observar que a Alexandra está aqui à volta de pessoas que estão nos seus espaços devidos. Quando faz o seu porta a porta, há questões que as pessoas lhe põem que são mais preocupantes ou que as pessoas querem mais clareza ou que devem de estar mais bem informadas? A questão da eleição e da escolha de irmos para eleições agora tem sido talvez a pergunta mais comum, mais frequente. Muitas pessoas reconhecem que se o governo não tivesse estado presente teriam tido muitas dificuldades a passar através deste último ano e meio, mas obviamente que a questão é oportuno ou não ter uma eleição neste momento. Em geral, aceitam quando eu respondo que enfim, temos a necessidade de esclarecer, de ouvir a voz dos canadianos, do que é que eles querem como governo para ir para a frente, mas ainda há uma certa reticência. Estou convencida que agora, também depois do fim de semana longo, da festa do trabalho, que vamos talvez ter outros tipos de conversas com os cidadãos e que as pessoas estão mais concentradas sobre a eleição que do dia 20 de setembro. Sente-se preocupada, Alexandra, ou está confiante? Quer dizer, preocupada, não posso dizer que estou propriamente preocupada, nunca de maneira nenhuma presumo que vou ganhar simplesmente porque vou ganhar, não. Eu não deixo de fazer o meu porta a porta, que vamos começar as chamadas a partir de terça-feira, e estou sempre a tentar ser o mais presente e o mais útil para os meus concidadãos possível. Não estou confiante, mas sem nenhuma arrogância, absolutamente sem nenhuma arrogância. Isso é um gesto muito bom, porque passa uma mensagem diferente. Esta semana será então o voto por antecipação. Começa na sexta-feira, portanto sexta, sábado, domingo e segunda, os 4 dias de voto por antecipação. Os cidadãos vão receber durante a semana os cartões de eleitor, que lhes indicam onde é que podem votar e a que horas. Para aqueles que residem em Brossard-Saint-Lambert, não hesitem em entrar em contacto connosco. Dar-nos muito prazer de lhes ajudar e de lhes dar informação. No final deste encontro, Alexandra, tem sido cansativa a sua missão em termos de continuar a batalhar para que seja de novo reeleita? Devo lhe dizer que os primeiros 10 dias da campanha foram sobretudo dias de muito trabalho no gabinete de circunscrição. Não foi a fazer campanha por causa da crise no Afeganistão. Nós temos em Brossard a maior comunidade afegã do Quebec, muitas famílias desesperadas porque querem obviamente reunir-se com membros da família que estão no Afeganistão e que estão neste momento, enfim, bem visados pelos talibãs. Portanto, os primeiros 10 dias foram sobretudo dedicados a isso, mas enfim, é o meu trabalho.
e é o que eu adoro fazer. E nós desejamos o melhor para si, esperemos que consiga o seu objetivo e nós seremos também orgulhosos de ter lá um português ou uma portuguesa, mas sim na sua missão que pode dar o melhor para todos. Desejamos sucesso e foi um gosto vê-la aqui neste momento. Não há milho, não há desfolhada, mas há aqui um espírito de natureza, mas um espírito bom para que tenhamos um final de verão rico, não é? Porque nós ainda vimos aqui o sol a brilhar, está quente hoje. Está calor, o sítio é magnífico, este parque é absolutamente magnífico, convido as pessoas a virem conhecê-lo. O Parque de Aveyron em Brossard é realmente maravilhoso, um acesso que temos à ponte, obviamente, e às margens do rio, mas a todos e a todas, obrigadíssimo e, enfim, até uma próxima oportunidade e muito obrigado ao Montreal Magazine, estar sempre presente. É um gosto em revê-la. Continuação de sucesso para si. Obrigado a todos. É assim que terminamos este momento com a nossa deputada federal, Alexandra Mendes. Ela está de novo no porta a porta. Esta reeleição será importante para ela e é certo que será também um orgulho para os portugueses ver no nosso Parlamento canadiano uma portuguesa. Conceição Ferreira e Alberto Feio para Montreal Magazine. Bom fim de verão. Equipe Olivia Paiva e boa imagem da Remax do Cartier. Para a compra ou venda da sua casa, contacte a Equipe Olivia Paiva. Equipe Olivia Paiva, há 30 anos a bem servir. Intermarché Universal, há 50 anos no centro da comunidade. Grande frescura de frutas e legumes, especialista no corte de carne, enchidos da casa, queijos de Portugal, o maior supermercado português no Quebec e mais completo em produtos portugueses. Intermarché Universal, ao serviço dos portugueses desde 1968, situado na Montreal e Canto com o Colonial. CMC TV, o canal do Correio da Manhã, aqui no Canadá. Programação canadiana em português para você ficar bem informado sobre as notícias da sua região. Arte, bem-estar e utilidade pública, num canal ao serviço da comunidade. Programas em direto de Portugal e um jornal canadiano diário que fala a sua língua. Informação e entretenimento 24 horas por dia na sua televisão. Adquira já! Muito boa noite a todos e a todas e bem-vindos a esta crónica especial. Hoje iremos falar sobre as eleições federais canadianas, que terão lugar no dia 20 de setembro. 6 chefes, 6 partidos que têm todos um objetivo em comum: formar um governo minoritário ou, preferivelmente, maioritário. Esses chefes tratam-se de Justin Trudeau, chefe do Partido Liberal do Canadá, Erin O'Toole, chefe do Partido Conservador do Canadá. De seguida temos o Yves-François Blanchet, chefe do Bloc Québécois. Em quarto lugar temos Jagmeet Singh, chefe do NPD, ou seja, do Novo Partido Democrático do Canadá. Em quinto lugar temos Annamie Paul, chefe do Partido Verde do Canadá. Estes 5 chefes têm representação na Câmara dos Comuns. E em sexto lugar temos o Maxime Bernier, chefe do Partido Popular Canadiano, que presentemente não tem representação
na Câmara dos Comuns, tinha em 2019, mas presentemente não tem. Ou seja, se nós formos a ver, a Câmara dos Comuns tem 338 deputados. E para formar um governo, é quem tem mais deputados. Mas é sempre mais fácil, há uma maior estabilidade se formar um governo maioritário. E para formar um governo maioritário é preciso ter, no mínimo, 170 deputados. Ou seja, desde que haja 170 deputados, já forma-se uma maioria, o que será mais fácil para passar leis e ajuda mais a uma maior estabilidade. Se nós formos a ver, presentemente, quando a Câmara dos Comuns foi dissolvida devido a novas eleições, havia 155 deputados do Partido Liberal, de seguida 119 deputados do Partido Conservador, 32 deputados do Bloco Québécois, 24 deputados do Novo Partido Democrático e, finalmente, 2 deputados do Partido Verde. Há, igualmente, 5 deputados que são independentes, ou seja, esses 5 deputados ou saíram de um partido ou já eram deputados independentes quando se candidataram em 2019, que as últimas eleições federais decorreram-se em 2019. Ou seja, como nós sabemos, presentemente o Partido Liberal estava num governo minoritário. Ou seja, nestas eleições temos que ver que há algo muito importante que nós temos de saber. É que o Ontário e o Quebec tomam grande importância nestas eleições, e isto porque o Ontário representa 121 deputados sobre 338, o que é praticamente um terço dos deputados vem do Ontário. Depois, em segundo lugar, está o Quebec com 78 deputados, ou seja, estas duas províncias são muito importantes, porque se nós formos a ver, se um chefe tiver, por exemplo, toda a província do Ontário, ou se tiver toda a província do Quebec, juntos já poderia formar um governo maioritário, só com essas duas províncias, ou seja, são províncias extremamente importantes. E nós temos que ver que é preciso ir votar. Sim, estamos em plena pandemia da Covid-19. No entanto, nós temos que ver isso. A abstenção não é boa. A abstenção vai sempre favorecer um partido ou vários partidos que, se não houvesse abstenção, se calhar seria diferente. Ou seja, tem que ir votar, porque em plena pandemia de Covid-19 é muito importante ir votar. Porque se nós não vamos votar e depois não é quem nós queríamos que formasse o governo, não vamos ficar muito satisfeitos. É crucial ir votar para saber mesmo quem irá formar o governo, como irá lidar-se com a pandemia, porque todos os partidos têm formas diferentes de lidar com a pandemia. Podemos gostar de uma maneira como lidar com a pandemia, mas as outras maneiras gostamos menos, achamos
que não é bem aquele que queremos, ou seja, é crucial ir votar, porque, como eu disse, se nós não vamos votar, depois, se calhar, o partido que a gente queria que ganhasse, vai ganhar. Mas pode acontecer também que o partido que a gente queria não vote, porque nós temos que ver, cada voto é importantíssimo. Nós estamos num momento de decisão e se ainda não sabe em quem votar, no seu deputado, ou mesmo não sabe bem que governo gostaria, que partido formasse governo, vá visitar os planos dos 6 partidos que irão se candidatar. Veja os planos eleitorais. Se tem uma dúvida, se não tem a certeza de algo, vá ver todos os planos. Por exemplo, como é que um partido vai lidar nos negócios estrangeiros, partido que vai lidar na pandemia, um partido a visão dos partidos como lidar com as mudanças climáticas. Vá ver os planos destes partidos, porque assim irá esclarecer as suas ideias e estará mais claro. Igualmente, ver os debates, que são importantes, no qual podemos compreender melhor o plano destes partidos e temos que ver que ajuda mesmo, esclarece. E algo que temos que ver, sim, nestas eleições, algo novo, que é a pandemia de Covid-19. Nunca se tinha falado, nunca a saúde tivesse... A saúde é sempre importante nas eleições, mas nestas eleições a saúde é muito importante. Tomou grande parte das eleições, mas há outro tema que tomou grande parte destas eleições, que é o tema das mudanças climáticas. As mudanças climáticas estão a atacar cada vez mais. Estamos a ver, muitas pessoas pensam que agora, com a pandemia, que as pessoas ficaram em casa, que as mudanças climáticas calmaram, mas na realidade as mudanças climáticas continuam, não pararam. E, igualmente, nestas eleições, as mudanças climáticas tomaram grande parte. E veja qual o partido toma a visão nestas mudanças climáticas, porque é crucial. Os próximos 4 anos, o governo poderão depender de tudo. Tudo pode depender de que partido irá vencer estas eleições. Vários partidos têm ideias, têm planos diferentes sobre estas mudanças climáticas e têm que ver para si qual o partido que tem uma melhor visão das mudanças climáticas, porque é importantíssimo. Mais uma vez, têm que ir votar, ou no 20 de setembro, no dia mesmo, ou poderão ir votar no voto de antecipação, mas é importantíssimo que vão votar. Votar é o dever de um cidadão. Mesmo se ainda não têm 18 anos, comecem já a estabelecer as ideias
e logo que possam começar a votar, vão votar, porque o voto dos jovens é importante, todos os votos são importantes, desde que possam ir votar, vão votar, é o dever de um cidadão, é muito importante ir votar e não se esqueçam que, mais uma vez é importante, eu estou a insistir muito nisso, mas é porque é mesmo verdade, estas eleições são muito importantes porque iremos saber qual governo, que partido irá lidar nesta pandemia. Todos os governos têm maneiras diferentes de olhar para esta pandemia. Igualmente, lidar com as mudanças climáticas, nos negócios estrangeiros, nas armas, em vários assuntos. Vão consultar os planos de todos os partidos para esclarecer as vossas ideias e no dia 20 de setembro ou no voto de antecipação, peço-vos, vão votar. Façam isto porque estas eleições dependem de você mesmo e é sempre importante votar. Dizem sempre isso, vão votar a todas as eleições, mas nestas eleições mais do que nunca é preciso votar. Vão votar antes e depois, se não votarem, vão se arrepender de não terem votado. Vão votar, é importantíssimo. Ou em voto de antecipação, ou no dia 20 de setembro, vão votar. É importantíssimo e tenho a agradecer por este momento. Consultem os planos de campanha de todos os partidos e, antes de tudo, vão votar. Muitíssimo obrigado. Gabriel David Ferreira Feio e Alberto Feio para Montreal Magazine.